Deixa eu ver aqui. Homero, dá para ouvir aí? Dá para falar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Ora por nós aí. Pedro, soberano Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entrando na tua presença, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esse grupo, ó Pai, abençoa o pastor Jaime, que vai ministrar a tua palavra. Ó Deus, que nós estejamos com a mente e o coração aberto para entender a tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada um de nós, abençoa o dia de hoje. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo que oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Então, nosso propósito hoje é terminar o Sermão do Monte, né, os últimos versículos aí do capítulo 7. E, se o tempo permitir, a gente vai dar uma introdução sobre o nosso próximo tema que falamos semana passada, que é sobre a vida de Cristo. A apostila está quase pronta, né? Eu passei essa semana dando uma olhadinha nisso e deixando ela pronta para vocês. Por que eu falo isso, né? Porque a que eu tenho, ela é bem grande que eu falo, ela tem 75 folhas. E eu vou reduzir isso aí, né? Então, hoje eu vou dar uma introdução, se o tempo permitir. E eu estou mesclando essa apostila com um curso, na verdade, um curso bem básico, bem simples, né? Sobre a vida de Cristo, que eu e a Miriam fizemos no online do Seminário de Dallas, né? É um curso chamado exatamente isso, Vida de Cristo. E ele é bem simples, com perguntas, com um material muito legal. E aí eu estou mesclando com essa apostila para poder entregar para vocês já uma parte, para quem estiver no culto hoje à noite, eu vou entregar, e aí os outros eu vou entregando, ver se eu consigo entregar amanhã, né, para aqueles que eu preciso imprimir e outros aí, né? Então, é assim que a gente vai tentar caminhar, tá bom? Quero fazer um material que seja bem dinâmico e didático. Didático no sentido de que a gente vá, ao longo da semana, como eu falei a semana passada, nós estejamos estudando, escrevendo, riscando a apostila mesmo, para nos dedicarmos a este tempo, né? Mesmo ainda online, o nosso propósito é que a gente tenha um material que a gente desenvolva ao longo da semana, tá? Este é o propósito que eu tenho com vocês. Então, por isso que eu estou querendo dar uma introdução hoje e já entregar a apostila, para que nós possamos nos dedicar a estudar, né, ao longo, preparando, né, para o domingo, tá bom? Então é assim que a gente vai caminhar. Eu vou falando com vocês ao longo deste nosso encontro agora de manhã. Eu queria ler o texto lá de Mateus capítulo 7 e aí nos dedicarmos a estudar estes últimos versículos. Mateus capítulo 7, quero ler a partir do versículo 15. Mateus 7, de 15 em diante. Estão comigo? Vou ler na minha versão, tá? Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos,
porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aí, o Senhor encerra o chamado Sermão do Monte. Nós terminamos a semana passada falando um pouquinho sobre os dois caminhos, né? Destacamos a questão de que tudo que ele tem falado, né, é realmente é impossível para nós de poder viver sem a graça do Senhor. E nós terminamos destacando pelo menos 4 aspectos que eu quero repetir conosco aqui, e aí depois entrar nesses últimos versículos e ouvir um pouquinho a cada um de vocês, né? Nós aprendemos mais e mais, né, que o Senhor vem dizendo, né, que o caminho é muito restrito, apertado, o caminho que leva à vida eterna, né? Então, a primeira coisa que a gente destacou foi a questão da graça de Deus, né? É impossível viver essas realidades se não for a graça do Senhor. Destacamos a própria realidade da primeira bem-aventurança, né? De que tudo isso é por conta ou consequência da nossa dependência do Senhor, né? Os chamados pobres de espírito ou os humildes de espírito, de que quanto mais nós nos dedicamos de coração a estes princípios, né, pode parecer que o caminho é cada vez mais estreito, mas, na verdade, quanto mais nós dedicamos o nosso coração a seguir o caminho do Senhor, mais alegria nós encontramos, né? Então, parece que o caminho aperta, mas ainda que ele aperte, é neste aperto que a gente encontra a alegria, esta alegria libertadora de poder seguir ao Senhor, né, e este preço do discipulado que se paga, né? Destacamos também, só para relembrar a gente, né, de que a gente não recorre à opinião da maioria, a gente segue o caminho de Deus, nós descobrimos, né, o caminho do Senhor, não na opinião da maioria, mas sim naquilo que o Senhor deixou revelado para nós, né? Isso implica também em não andar no caminho de Deus, né, procurando agradar a maioria, né, nem buscar, né, a aprovação e nem também
achar que a maioria segue, né? A gente aprende ao longo desse caminho aí, né, de que por ser estreito, né, parece que a minoria que anda de acordo com aquilo que o Senhor coloca. E por último, a realidade de que estes dois caminhos, né, eles não são um fim em si mesmo, né, mas eles têm um significado eterno além deles. Ele fala de vida eterna e ele fala de destruição, né? Essa é a realidade que o Senhor coloca ali, né? Então, destacar aquilo que é óbvio para nós, né? De que existem apenas dois caminhos, né? Há um caminho para a vida, né? E outro caminho para a destruição. Tá? Embora seja óbvio para nós isso, mas nós olhamos para aquilo que Jesus falou, né? E ele destaca esta realidade aí de que não há um terceiro caminho, né? Só há um caminho para a vida e há o outro caminho que é para a destruição. Tá? Então, é importante nós relembrarmos isso, né? Algo que parece tão óbvio e tão claro para nós, né? Então, o que eu queria destacar para a gente antes de entrar nas duas árvores, nas duas reivindicações, né, que o Senhor coloca para a gente, né? Essa realidade que eu aprendo de que o Senhor está lembrando, né, de que andar com Ele, né, andar no caminho de Deus, né, procurar entender, descobrir aquilo que está revelado na palavra e viver aquilo que está na palavra, né, é realmente um caminho estreito. A gente vai destacar aqui um pouco mais, eu vou perguntar, eu não vou falar agora, eu quero perguntar para vocês, né, qual é a grande ênfase que o Senhor vai colocar aqui para frente nessas metáforas que ele vai falar das duas árvores, das reivindicações e coisas assim, né? Então, eu vejo o Senhor mostrando para os ouvintes originais, né, e para nós também, essa realidade de que andar com Cristo, né, estar em Cristo e andar com Jesus Cristo, né, vai envolver muito da nossa, de uma renúncia, né, de abrir mão de algumas coisas para ganhar outras, né, e que seguir o caminho de Jesus, né, é um caminho apertado, é um caminho estreito, né, porque vai contra a maioria, vai contra nós mesmos, né, vai contra a nossa própria inclinação, nossos próprios desejos, né, então é um caminho, né, como a gente costuma falar, né, que vai contra a maré quer nos levar para um lado e o caminho com o Senhor ele vai para o outro lado, né? Porque é uma luta constante, uma luta contra nós mesmos, contra aquilo que nossa carne, nossa inclinação deseja, né? Então, é um caminho bem apertado que o Senhor coloca aqui. Por isso, né, a questão do discípulo verdadeiro. Quando o Senhor, em outros momentos dos evangelhos, vai falar sobre o discipulado, sobre o verdadeiro discípulo, aquele que quer seguir a Jesus de verdade, ele vai explicar, né, que exige um custo. Então, é uma ilustração, na minha visão, bem clara, né, de como as pessoas na época andavam com Jesus, né? E vocês conhecem os evangelhos, a gente vai estudar um pouco mais isso agora, né? Vocês vão ler isso novamente, né? Mas nós percebemos, né, que as pessoas andavam ao lado de Jesus, né? Porque a mensagem agradava, porque aquilo que o Senhor fazia, né, era aquilo que eles queriam, né? A própria autoridade do Senhor, a própria realidade da reivindicação de ser o Messias, né? Isso implicou, né, em muitas coisas que o Senhor fez, muitos milagres, tudo aquilo que ele fez e faz hoje,
né? Mas nós olhamos e vimos que estar seguindo a Jesus, né, não implicava necessariamente de ser um discípulo de Jesus e obedecer aquilo que ele vinha ensinando. Como eu falei a semana passada, né, o Sermão do Monte, nós estamos ainda aqui, né, no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? E essa apostila que eu vou entregar para vocês vai mostrar um pouco dessa realidade, né? Então, vocês, se não viram, já vou falar, né? O ministério do Senhor, ele tem aquele início, né? Então, ele se torna popular, né? Porque tudo aquilo que ele estava fazendo, depois há um momento em que este ministério, ele, aos olhos humanos, ele começa a decair, né? Porque aí ele já não é tão popular, né, como antes, né? Porque as palavras dele são mais duras, são mais incisivas, né? Aquilo que ele está anunciando, né, ele vai se revelando um pouco mais, né? E aí ele vai mostrando, né, com suas palavras também, né, o propósito dele, para onde ele estava indo, e vocês conhecem as passagens, né, de que as pessoas começam a abandoná-lo, né, deixam ele de lado, só ficam mesmo os discípulos, e as pessoas vão dizer, né, Pedro vai dizer, né, para onde iremos, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o ministério dele decai, né, porque as pessoas já não aceitam aquilo que ele estava dizendo. Olha, seguir a mim implica em fazer isso, 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 né? Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás, né? Ninguém que me ama, né? Mas não abandona pai, mãe, essas coisas que as pessoas muitas vezes não entenderam, e até nós muitas vezes não entendemos hoje, né? Começam a deixar Jesus e o abandonam. E aí lá no Evangelho de João, já no capítulo 6, vai acontecer essa realidade. Então, é um momento assim que há uma ascendência do ministério, depois, né, uma estabilidade e depois uma decaída. Isso aos olhos humanos, na verdade. Então, por quê? Porque ele vem mostrando com mais detalhes aquilo que ele coloca aqui no Sermão do Monte. Né? Olha, seguir-me, né, implica em negar a si mesmo, tal. Ele não fala isso aqui. Você conhece o texto lá em Lucas 8, de Mateus também, né, quando ele fala, olha, seguir a mim implica em, e você conhece. Tá? Então aqui ele coloca, olha, o caminho é este e o outro caminho é aquele. Tá? E aí ele vai então explicar para nós hoje, né, essas metáforas das duas árvores, por exemplo, que é o que ele começa quando ele vai falar da questão dos falsos profetas, né? Essa realidade dos falsos profetas, você percebe que não é tão nova, não, já existia há muito tempo, não apenas no Novo Testamento, já acontecia também no Antigo Testamento, né? Você conhece passagens, Jeremias capítulo 6, Jeremias capítulo 8, vai falar um pouquinho sobre essa realidade dos falsos profetas, das pessoas que aparentam falar a verdade, aparentam anunciar alguma coisa ou ensinar alguma coisa a respeito do reino de Deus, algo que parece piedoso, mas na verdade não é, né? À primeira vista parece ter as marcas de um cristão, mas que no fundo não é. E no fundo, isto é, a própria realidade das obras, né? A vida vai mostrar que, na verdade, não é um discípulo, não é algo eminentemente cristão, aquilo que está sendo falado, pregado, ensinado. Tá bom? Então, o Senhor vai alertar isto, né? E ele fala isso no finalzinho do seu sermão, né? Como nós lemos aí, ele vai falar, cautelai-vos dos falsos profetas, né?
que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são são lobos roubadores, né? Então como eu falei, essa realidade de falsos profetas sempre existiu, tá? Então é alguém que aparenta apresentar uma mensagem verdadeira, mas as suas obras, a sua vida vai negar, né? O Senhor vai falar isso lá na frente, no próprio Evangelho de Mateus, lá no chamado Sermão Escatológico, lá de Mateus capítulo 24, ele vai alertar um pouco mais, ele vai dizer, surgirão falsos profetas, muitos, ele fala assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está lá em Mateus 24, 11. Né? O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Éfeso, a liderança de Éfeso, falando assim, olha, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E ele destaca ainda, mesmo entre vocês mesmos se levantarão homens e distorcerão a verdade a fim de atrair discípulos para vocês. Então, olha o que Paulo fala, né? Ele fala, olha, depois da partida dele, lobos cruéis entrarão no meio e não pouparão o rebanho. E fala que mesmo entre vocês, né, mesmo dentro da própria igreja, se levantarão homens, distorcerão a verdade para atrair discípulos para si mesmos. Por isso ele fala, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, não cessei de avisar cada um de vocês. E Paulo fala assim, não cessei de avisar cada um de vocês dia e noite com lágrimas. Isso está lá em Atos capítulo 20. Pedro repete a mesma coisa na sua segunda carta, as palavras solenes de Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 2, quando ele vai falar a mesma coisa. Então a gente percebe que aquilo que Jesus colocou aqui no Sermão do Monte, depois ele repete, isto obviamente, óbvio, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo se deu como verdade, isso aconteceu, né, dentro da igreja dos primeiros séculos e até hoje, né? Isso acontece até hoje, tá bom? O que eu quero destacar para a gente não é uma questão de, como alguém pode dizer assim, caça às bruxas ou coisa parecida, né? O que o Senhor quer ensinar? Quando ele fala acautelai-vos, né? É para nós reconhecermos, sermos prudentes, né, nesse tipo de ensino, nesse tipo de características de pessoas que se apresentam uma mensagem como se fosse vinda de Deus, né? Mas o que o Senhor coloca aqui é de que essa realidade será desmascarada, né? A própria a realidade do dia a dia, né? Que o Senhor nos ensina aqui. O que eu quero destacar para nós, né? Primeiro que como é que a gente reconhece, né, essa realidade? Primeiro, uma observação do próprio contexto do Sermão do Monte, né? O próprio Sermão do Monte nos ensina, né, de como é que a gente pode exercer essa questão da prudência, do discernimento, para saber o que, né, ou quem procede de Deus, né? A primeira questão do próprio contexto do Sermão do Monte é de que aquele que é uma aparenta piedade ou coisa assim, ele não defende, né, o caminho estreito apresentado por Jesus. Então, ele não defende essa questão de um verdadeiro discipulado, né, de um caminho apertado, de um caminho estreito. Ele pode até não ser assim herético, né, em outras áreas, né,
pode até parecer que está defendendo, né, a chamada ortodoxia, mas ele não defende este caminho estreito que o Senhor coloca anteriormente, como eu falei, no próprio contexto. Tá? Quando nós lemos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 6, abram comigo lá, deixa o dedinho aí, Mateus. Jeremias 6, versículo 13 até o 15. Jeremias 6, 13 a 15 diz assim: porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. No capítulo 8, ele fala a mesma coisa, no versículos 11, 12 em diante, a mesma expressão, ele fala, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz serão envergonhados, e aí ele repete aquilo que nós lemos no capítulo 6. Nada há nessas pessoas que promova, né, o que apresente aquilo que é a primeira bem-aventurança, né, os humildes de espírito, né, a pobreza de espírito. Nada há que sonde a consciência deles, nada há que faça as pessoas clamarem por misericórdia, por arrependimento. Né? Então, aquilo que o Senhor vem apresentando, nada há nessas palavras dessas pessoas que promova, né, uma retidão de conduta. Né? Então, essa realidade de que já naquela época, já em Jeremias, né, estou falando de Antigo Testamento, depois na época da pessoa do Senhor, no ministério dele, anunciando os que viriam, como eu falei, Paulo, Pedro, João, né? Então, a mensagem deles, né, não é completa, né? Pode até parecer uma ortodoxia, mas na verdade não é completa. E pelo fato de não ser completa, né, omitem, né, as partes mais difíceis, né, de que é de arrependimento, de retidão, de pobreza de espírito, de dependência, enfim, todas essas questões que o Senhor vem ensinando aqui, especificamente no Sermão do Monte, são omitidas, são deixadas de lado, né, apresentando apenas algumas que interessam. Né? Então, não é completa. Pelo fato de não ser completa, ela se torna falsa. Este é o primeiro teste que a gente tem aqui, contextual, daquilo que o próprio Senhor Jesus vem dizendo. O segundo é talvez o mais abordado por nós, né? É aquela questão dos frutos. Né? O segundo teste, então, não é uma observação contextual, mas no argumento do próprio Senhor aqui, que ele vai falar das árvores, quando ele diz, vocês os conhecerão pelos seus frutos. Né? Então, anunciar e ensinar a cada um de nós, né, de que não é possível, né, uma árvore boa dar fruto ruim e nem uma árvore ruim dar frutos bons. O que eu queria destacar para a gente aqui, né? Da mesma maneira de que esta pessoa não defende, né, o caminho estreito de Jesus,
né, automaticamente ele também não consegue viver segundo este caminho. E um dia, e aí o que o Senhor coloca dos frutos, né, um dia isso ficará evidente, né, para as pessoas, né? Isso vai ficar patente a todos aqueles que de verdade amam e procuram andar no caminho estreito. Então, nos parece que este texto de Mateus capítulo 15 até o versículo 20, de 15 a 20, depois do 21 é as reivindicações. Então, esse de Mateus 7, de 15 a 20, é como que uma ponte entre o 13 e o 14, que ele fala do caminho estreito e o caminho espaçoso, né? E 7, 21 e 23. Né? Então, o 15 a 20 é como uma ponte entre o 13 e depois o 21. O texto de Mateus 7, 13 e 14, nós abordamos, ele fala dos dois caminhos. E de Mateus 7, 21 e 23, ele retrata um homem que tem toda a aparência exterior de um discípulo de Jesus, mas não se caracteriza como sendo. Né? E aí, o que eu queria destacar para nós hoje? Eu queria que a gente enfatizasse uma questão. Né? Eu queria que a gente, como a gente costuma falar até mais com crianças, como diz minha esposa, né? Vamos tentar pegar aqui um ponto e ir embora da aula com este ponto, posso dizer assim, né? O que chama a atenção, o que se destaca, né, nessas questões que o Senhor vem colocando, do caminho estreito, do caminho largo, né? Dos frutos ou não, né, de uma pessoa que segue a Jesus ou não, como é que a gente identifica, né? O que eu queria chamar a atenção é qual é a lição que eu tenho, um ponto. Não quero abordar 5, 10, não, porque a gente acaba depois deixando de lado. Mas um ponto que eu queria destacar para nós, para que a gente talvez aí falasse um pouco mais sobre essa realidade. O que chama atenção para vocês nessas questões, quando ele fala da árvore boa, árvore ruim, né? Como é que a gente identificaria, até nós mesmos, né? Como é que nós nos avaliamos, né? Nessa realidade de ser um discípulo de Jesus? Qual é a grande ênfase que nós podemos destacar aqui? Eu quero propor uma, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Se eu pudesse perguntar assim, qual é a verdadeira, né, ou a característica essencial do verdadeiro crente, do discípulo genuíno de Jesus Cristo? Qual é a característica essencial? Eu queria destacar isso aí para a gente, volto a dizer, poder ir embora da aula com essa perspectiva na mente. Não sei se deu para entender a minha pergunta. Se não deu, eu repito. Né? Vamos tentar enfatizar uma questão para nós, então, usarmos essa característica para olhar um pouquinho mais com profundidade para os textos. Vou repetir a pergunta. Qual é, na tua opinião, a característica essencial de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Segundo aquilo que nós lemos aqui, o que vocês acham? Vamos lá. Vamos ver se nós falamos várias, vamos ver qual seria a mais votada, vou dizer assim. Vai. Posso falar? Sempre eu, né, que falo primeiro. É só olhar para mim e fazer tudo aquilo que eu não faço. É o amor, né, pastor? Amor Para as almas, principalmente.
Tá bom, é a tua ideia. Eu quero ouvir os outros. Amor. A minha pergunta é, vou repetir a pergunta. Qual, na tua opinião, de acordo com o que nós lemos, é a característica essencial de um verdadeiro discípulo? Pastor, Júlio falou que é amor. pastor, Alguém mais quer opinar? pastor, Oi, Rosa. eu acho que o conhecer a Deus e a palavra de Deus. Conhecer a Deus e a palavra de Deus. Tá, segunda. Vamos lá, quem mais quer opinar? A pergunta é, qual é a verdadeira, ou qual é a característica essencial de um verdadeiro discípulo, de acordo com o que nós lemos? Pastor, ser um imitador? Ser um imitador. Amor, conhecer a Deus, sua palavra, ser um imitador. Obediência. 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 Quem mais? Mais alguma? Diferente dessas, não? Sim, eu acho que são as ações da pessoa, né? O que ela faz no seu dia a dia, a forma como ela reage às coisas, a forma como ela reage às pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa que é má, na sua essência, vamos dizer assim, por mais que ela tenha um bom discurso, digamos assim, ou ela fale, né, demonstre-se de repente um carinho pelas pessoas, tudo é muito superficial, tudo é muito daquele momento, mas no seu dia a dia, muitas vezes, ela não é assim, nas suas ações do dia a dia, você percebe que ela não é uma boa pessoa, assim, ela, como cristã, ela se diz, vamos dizer assim, ela se apresenta como cristã, ela até às vezes congrega, mas as ações delas, as escolhas delas, as decisões dela não se afinam, não se alinham com a palavra de Deus e nem com as verdadeiras atitudes que se espera de um cristão. Então, por isso que quando a palavra diz, assim, no meu entender, que a árvore má não pode produzir bons frutos e a árvore boa jamais produzirá maus frutos, está falando, no meu entender, da pessoa. Uma pessoa má, ela jamais poderá ter boas ações no seu dia a dia, no seu viver, na sua vida. Assim como uma pessoa que demonstra aquele espírito cristão, como, por exemplo, como alguns irmãos falaram, né, que procura andar nas pegadas do Senhor, que é obediente à palavra, que busca, né, é natural dela ter boas ações, é natural dela ter misericórdia, por exemplo, dos outros, é natural dela sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Então, mesmo que ela queira ser má, vai contra tudo aquilo que ela pensa, tudo que ela deseja, e vai contra aquilo que ela demonstra no dia a dia. Ok. Tá, então, resumindo o que você falou em ações, né? Então, amor, imitação, conhecimento da palavra, obediência e ações. Alguém tem alguma outra palavra para, além do que foi falado? A pergunta é, qual é a característica essencial do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Muito bem. Se ninguém vai... Oi, Cíntia. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, faz parte. Ok. O que eu quero destacar é a palavrinha que a Márcia falou, né? Tudo que vocês falaram está dentro, né? Não é uma questão de certo ou errado. Mas eu queria enfatizar essa palavrinha, né? Obediência. Por quê? Primeiro, como eu falei, por conta do próprio contexto aqui
o que o Senhor vem dizendo, né? Ele vem falando do caminho estreito e o caminho largo. Ele vem falando de uma árvore boa que dá bons frutos. Depois ele vai dizer, a partir do versículo 21, ele não vai dizer lá as duas reivindicações, né? As pessoas não vão dizer para ele assim, Senhor, nós fizemos um monte de coisa. E aqui o Senhor não está negando o que eles fizeram, não. O texto está dizendo que eles fizeram. Olha, nós não profetizamos em teu nome, nós não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. E o Senhor vai dizer que são muitos, olha a expressão, muitos naquele dia vão dizer. E a resposta do Senhor é direta e reta, né? Ele vai dizer, olha, vou apartar explicitamente. É interessante os advérbios na palavra, né? Ele não vai dizer apenas assim, então lhes direi. Tá? Lhes direi explicitamente. Quer dizer, o Senhor vai colocar de maneira clara, inequívoca. Vai dizer assim, olha, eu nunca conheci vocês, vocês nunca me obedeceram. Obedeceram de todo o coração. Né? Há muitos de nós, e muitas vezes nós fazemos isso, em alguns momentos da vida, nós obedecemos parcialmente. Nós obedecemos aquilo que nos parece talvez mais fácil de obedecer. Nós obedecemos aquilo que nos parece mais apropriado naquele momento obedecer. Mas quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, porque deliberadamente não queremos fazer, porque dói fazer, porque dói obedecer, porque machuca, porque parece que não vai ter resultado, aí nós desobedecemos, né? É o que a gente olha no Antigo Testamento, a gente chama de obediência parcial, de obediência pela metade, né? de uma obediência que não é inteira, né? Então, eu creio que olhando para esses textos aqui, especialmente, tá? Por isso que aquilo que vocês falaram está correto, né? A imitação, negar-se a si mesmo, o próprio amor, né? Conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, né? Como Jesus falou isso, né? Então, o que vocês falaram é correto. Como eu falei, não é uma questão de certo ou errado. É o que chama atenção para vocês. E o que chama atenção para mim, nesse texto, é do 13 até o 28, né? O Senhor coroando, completando o Sermão do Monte, é a questão da obediência. Né? A grande característica de um discípulo, não é de um seguidor, é de um discípulo de Jesus, é quando ele obedece. Mas tem mais que a gente não vai obedecer? É claro, não estou falando que a gente vai obedecer em tudo, em todo o tempo. Nós somos pecadores, né? Mas a marca nossa é a obediência. Isto é, quando eu sei o que eu devo fazer, eu tenho que fazê-lo. Se é fácil, se é difícil, se vai ocasionar muitas questões para mim, não importa. O que importa é se eu sei o que eu devo fazer e escolho não fazer, a minha obediência ao Senhor é pela metade, né? Não é uma obediência integral, não ela é inteira. Então, essa realidade da obediência é o que, na minha maneira de ver, aplica para as árvores, quando ele fala dos bons frutos ou dos maus frutos, né? Fala dos profetas falsos, dos verdadeiros ou falsos cristãos, ou uma coisa assim. É quando você vê que aquela realidade de uma falta de obediência constante vai demonstrar lá na frente
né, de que não era um verdadeiro cristão. Então, pode demorar um tempo para que essa questão do teste dê resultado, né, para que essa questão da prova, para a aprovação do Senhor possa dar resultado. Então, pode demorar um tempo, mas vai chegar a contento, né? Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então, esse teste dos frutos, ele é um guia seguro, né? É um guia seguro, mas não assim para nós ficarmos olhando essas coisas, não ficarmos procurando, não cabe a nós essa realidade. Mas eu quero dizer que esse discernimento que a Bíblia coloca para nós, eu olho para dentro de mim mesmo, eu olho para me avaliar, né, para que eu perceba cada vez mais se a minha obediência ao Senhor, né, tem sido uma constante. Aquilo que a Rosa, vou usar o que a Rosa falou do conhecimento, né, e você falou de conhecer e praticar, né? A Cíntia usou a palavra da imitação. Então, por isso o nosso conhecimento, queridos. Por isso que Pedro termina a carta dele falando: crescei. Como é que eu cresço no conhecimento? Né? Então, não as palavras na Bíblia não estão colocadas ali à toa, soltas. Né? Se eu preciso crescer, eu preciso conhecer mais, como a Rosa falou, né? Eu preciso conhecer mais do que Jesus quer, como ele viveu, né? Como é que deve ser as minhas ações, como a Val falou, né? De que maneira que eu imito a Jesus, como a Cíntia colocou, né? Para imitar, eu preciso saber o que ele faz, né? E aí eu tenho que imitar, né? E aí eu vou imitar no quê? Aí quando é para imitar e seguir a Jesus naquela área difícil de ir para a cruz, aí eu não quero imitar. Aí eu deixo de lado, né? Então a minha obediência, ela é circunstancial, né? A minha obediência, ela é aleatória, ela é escolhida, né? Então não é obediência, né? E nós temos filhos. E é muito fácil olhar para os nossos filhos e entender o que Jesus está falando, né? Nós temos filhos, a gente sabe como é que os nossos filhos reagem muitas vezes, né? Então, eu quero destacar essa questão da obediência. O fruto aqui que o Senhor Jesus coloca, né, é uma vida em conformidade cada vez maior. É uma obediência cada vez maior, né? Com os princípios, né? Com as normas do reino. Nós viemos estudando isso: justiça, humildade, transparência, retidão, verdade, pureza, persistência de oração, né? Uma vida sincera, não hipócrita, né? Generosa. Tudo isso a gente vem aprendendo no Sermão do Monte. E isso nós vamos aumentando, eu creio, naquilo que a palavra diz. Temos que crescer no conhecimento e na prática destas normas, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente cresce? Em obediência. Nós crescemos em obediência. Então, eu obedeço mais hoje do que eu obedecia ontem, a semana passada. Por quê? Porque eu espero ter maior conhecimento hoje do que eu tinha semana passada. Então, a obediência, nesse contexto maior aqui, é a característica essencial de um verdadeiro discípulo. Entende? Tá? Você percebe que o João, a Maria, né, eles são pessoas obedientes àquilo que a palavra diz. E como é que você sabe disso? Né? Quando o João e a Maria estão diante de uma situação em que vai doer um pouco mais obedecer, né?
vai ser custoso obedecer, mas ele obedece, né? Porque ele sabe que a obediência honra ao pai. Novamente eu volto para os nossos filhos. Qual é a maior alegria tua e minha? Não é que nós tenhamos filhos obedientes? Não é isso que nós queremos? Nós não queremos que nosso filho tenha maior sucesso na vida. Até queremos. Mas nada em custo, né? Nada que possa custar a obediência dele. A obediência primeira, né? Eu estou falando assim uma questão familiar a nós, né? Mas acima de tudo uma obediência ao Senhor, não é verdade? E eu sei que você pensa assim, né? A nossa maior alegria, né, é que os nossos filhos nos obedeçam. Você fala e ele faz. E você sabe que quando você fala e ele faz, ele pode estar milhares de quilômetros longe de você, mas ele vai fazer aquilo que você falou para ele fazer, porque ele é obediente. Ele não é obediente quando ele está na tua frente. Aí ele está com você, ele obedece. Aí quando ele está longe de você, ele vai obedecer ou não? Se é um filho obediente, você sabe que ele vai estar lá, longe dos seus olhos, né, mas vai fazer aquilo que ele aprendeu com você, né? Então, o Senhor vem falando essa questão da obediência, né? Uma árvore dá bons frutos porque a pessoa é uma pessoa obediente. Depois ele vai usar aqui as reivindicações, né? Nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. E você vai dizer, eu nunca conheci vocês, porque vocês nunca foram pessoas obedientes, né? A obediência não era uma marca de vocês, né? Vocês faziam isso e aquilo, até fizeram, como ele coloca aqui, né? Mas no restante não era uma vida em conformidade com o reino. Então eu era uma pessoa que em teu nome expelia demônio, mas não era uma pessoa generosa, não era uma pessoa pura, não era uma pessoa humilde, não era uma pessoa isso e aquilo, tal. A gente pode usar várias questões, né? Então, não adianta nós obedecermos, né, em alguns aspectos, mas em outros nós achamos que não vale muito a pena. Entende? Então, por isso ele vai dizer, os frutos vão lá na frente. O teste pode demorar, né? A prova pode demorar aos nossos olhos, mas ela vai ter um fim completo. Vai mostrar quem é obediente e quem não é, quem é um discípulo verdadeiro e quem não é. Novamente, quando ele vai falar para frente, ele vai usar, na minha maneira de ver, a mesma ideia, né, quando ele faz a comparação das casas, né? Ele vai falar de uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. E qual é a expressão que o Senhor repete? Olha comigo lá para o texto, vê se você concorda comigo. A partir do versículo 24. Ele vai repetir o quê? Todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele destaca minhas palavras e as pratica. É uma pessoa obediente. Quais palavras? Todas essas que o Senhor vem colocando, contextualmente falando, do Sermão do Monte. Lá do capítulo 5 até o final, no capítulo 7. Esses 3 capítulos, o Senhor coloca essas minhas palavras. E não é só esse final, não são só as bem-aventuranças. Nós falamos sobre vários aspectos, se vocês lembram. Nós falamos sobre várias áreas, e o Senhor vem mostrando várias coisas. Por ele fala, olha, vocês ouviram isto aqui, mas as minhas palavras são essas. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, estas são as minhas palavras.
Então, obedeçam em todo tempo, em qualquer condição. Vai ter momentos que é difícil obedecer? Vai! Vai ser difícil. Vai ter momentos que é difícil obedecer. E Jesus exemplificou isso. Vocês conhecem a passagem quando ele fala: Senhor, se fosse possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então vai ter momento na nossa vida em que vai ser difícil obedecer. Mas eu tenho que dizer, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. E isto é obediência. Isto é obediência. Né? Então, quando eu vejo essa questão da casa, né, eu entendo que o Senhor vem destacando essa realidade, uma característica essencial para nós, que é a obediência. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles fazem a vontade do Pai, de acordo com a oração modelo lá, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus, né? Obedecer à vontade de Deus, essa vontade de Deus, ela não é apenas admirada, discutida, né? Debatida, né? Ela é feita. Ela é feita. Né? Então, eu preciso, né? É importante debater, discutir. Claro, nós somos pessoas racionais, nós estudamos, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, né? Mas ela é feita, ela é obedecida, né? Não é uma questão apenas de um teor ético, né? Ela precisa ser obedecida, tá? Não existe nem na palavra do Senhor essa realidade. Não há um divórcio entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Não pode haver um divórcio entre a nossa fé e a nossa conduta. Tá? E esse é o teste. Essa é a prova. Né? Esses são os bons frutos que nós demonstramos. Né? Nós demonstramos que somos uma árvore boa por conta da nossa obediência, por conta dos bons frutos. Nós expelimos demônios, né? Nós fazemos milagres, como ele fala, profetizamos, mas isso não alcança o céu. Né? A realidade é obediência às menores coisas, às pequenas coisas, aos detalhes, muitas vezes, né? Ou, novamente, às questões mais difíceis, duras, que vão contra a nossa própria natureza. Muitas vezes nós nos auto-enganamos acerca das questões espirituais. Né? Não é uma questão de, muitas vezes, experiências espirituais maravilhosas que fazem parte da nossa vida, né? Mas não são essas coisas, né, que determinam, né, a nossa obediência constante ao Senhor. Constante, uma obediência prática, incessante, desejosa. Eu quero destacar a questão do desejo, cada vez mais, de obedecer ao Pai, né? De agradar ao Pai, né? De conhecer aquilo que agrada ao Pai, de conhecer a palavra de Deus, né? O autoexame. Né? Então, este desejo de obediência, eu acho que é uma grande marca na nossa vida. Né? Então, eu queria destacar essa questão. Né?
deixa eu falar uma coisa. Entrar no reino, né? Ninguém entra no reino de Deus pela sua obediência, tá? É claro, tá? Ninguém entra no reino de Deus por causa da sua obediência. Nós entramos pela fé, tá? É a fé que o Senhor coloca lá para nós, tá? Mas a obediência, tá? Na verdade, é igualmente verdade para nós, né? De que a obediência é a marca, né? Uma das, tudo que vocês falaram, né? É uma marca essencial para nós, para que nós demonstremos que nós de verdade pertencemos ao novo reino. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que Efésios coloca para nós, né? Mas essa fé e essa graça, ela resulta inevitavelmente em obediência. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João 14, 21. Tá? Então, aquele que ama a Deus, aquele que está no reino, que é uma árvore boa, que está preocupado não apenas com a questão de expelir demônios, milagres e profetizar, mas com as pequenas coisas, né, com os detalhes da vida, com as situações difíceis, né, que vão contra aquilo que nós queremos. Mas quando eu entendo que a Bíblia diz, é isso que Deus quer de você, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Deus deixou a palavra revelada para você e para mim, para que nós pudéssemos entender qual é o caminho de Deus. Então, quando eu entendo este caminho de Deus, eu não tenho escolha. Não existe uma terceira alternativa. É aquele caminho. Então, eu tenho que seguir por aquele caminho. É duro, dói, machuca, mas este é o caminho da bênção. Este é o caminho da obediência. Este é o caminho que agrada a Deus. Então, a nossa casa, ela tem que ser edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e a nossa marca é praticando a palavra de Deus, né? Como ele coloca, ouve as minhas palavras e pratica. Eu sou uma pessoa sensata e a minha vida está sendo edificada sobre a rocha. O Senhor vem fechando, né, o corolário do Sermão do Monte, é essa realidade. Olha, você tem ouvido tudo isso? Né? As pessoas que por horas ouviram ao Senhor Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que ele falou, né? Para nós são 3 capítulos, né? Parece assim, né? 3 capítulos do Sermão do Monte, né? Muitas passagens que a gente já ouviu várias vezes. Mas e agora? Né? Quando eu volto para trás, né, e vou lembrar de todas as áreas que o Senhor colocou, né? Como é que anda a minha obediência em relação àquilo que eu ouvi? Né? Como é que anda a minha obediência em relação às palavras de Jesus Cristo? É pela metade? Né? Falta ainda? Claro que falta. Para nós falta muita coisa. Talvez para mim ou alguns aqui falta muito ainda. Né? Mas eu preciso desejar obedecer, crescer em obediência. É interessante que o próprio livro de Hebreus, ao falar de Jesus Cristo, fala de que ele cresceu em obediência. E ele nunca pecou. Interessante é olhar para Hebreus nesse sentido. Né? De que fala do Filho, né? E ele é o Israel perfeito, né? O Senhor revela na palavra um Israel, um povo de Israel desobediente, né? E o Senhor Jesus, né, exemplificando, né, Israel de maneira obediente. Então, se ele, que nunca pecou, né, também exerceu este aspecto, quanto mais você e eu, né, de sermos pessoas obedientes, né? Não
pela metade, não quando é mais interessante para mim, né? Quando não é tão difícil de obedecer, aí eu obedeço. Mas quando não me atrai muito, né? Eu prefiro deixar de lado. Eu estou destacando a ideia de que é quando eu sei o que eu devo fazer. Vou usar uma ilustração de criança que a gente fala, né? Você, quando tinha o teu filho pequeno e ele ia colocar o dedo na tomada, né? Você não chegou lá e quando ele colocou da pomada, você já disciplinou ele. Você chega e fala, olha, não coloque o dedo na tomada, não é bom para você. Aí se ele faz a segunda vez, você até repreende. E se ele faz uma terceira, aí você disciplina. Por quê? Porque ele já sabe o que tem que fazer, mas ele teima em fazer aquilo que é a desobediência, né? Então, o Senhor, pela graça, assim trabalha conosco também. Ele está nos apresentando, nós temos a palavra diante de nós, nós temos a revelação completa diante de nós, e quanto mais eu quero, desejo crescer para obedecer mais, para que a minha obediência seja maior. Maior que eu falo em mais aspectos. Em mais aspectos que ainda há aspectos que a gente não obedece. Né? Uns por desobediência mesmo, outros por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais nós nos dedicamos, né, a aprender do Senhor, mais nós crescemos no conhecimento de Deus, né, e na nossa obediência a Ele. Alguém quer falar alguma coisa aí enquanto tomo água? Já falei bastante. Ninguém? Tudo bem com a questão das casas, eu acho que não há dúvida quanto, por exemplo, à realidade das casas, né? Eu creio que a grande diferença entre as duas casas é comparável à diferença entre obediência e desobediência, né? Porque ele vai falar de dois fundamentos, né? O fundamento da rocha e da areia, mas vai acontecer para as duas casas as mesmas coisas. A tempestade, tal, um monte de coisa, né? Mas aquele que é obediente, ouve e pratica, ele está colocando a casa dele na rocha, e aquele que não pratica, que não obedece, está colocando a casa dele na areia. Então, queridos, acho que é isso que o Senhor encerra aí o sermão do monte. Esses parágrafos que nós lemos aqui, esses últimos praticamente 4 parágrafos, né, a partir do 13, eles enfatizam 2 temas que seriam assim 2 temas inflexíveis, tá? Não é uma questão de uma terceira via, não tem, né? 2 caminhos, né? Um acaba no reino e o outro na destruição, né? O segundo tema é que o primeiro caminho do estreito, o espaçoso, ele é caracterizado pela obediência, pela aceitação e pela prática de todos os mandamentos do Senhor. De todos os mandamentos do Senhor. A primeira carta de João, capítulo 5, fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles não são penosos, né? Pelo contrário, o Senhor coloca: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
essas passagens, né, devem inculcar em nós um santo temor, né? Porque ele vem também, ao longo de toda essa caminhada, no final aqui, ele vem falando de julgamento, né? Porque ele vai falar, olha, nunca conheci vocês, né? A casa vai ser destruída, né? A árvore má, ela vai para o fogo. Então ele também vem falando, né, de juízo, de julgamento. Mas não para, tipo assim, né, não é uma ameaça de julgamento, né? O Senhor está colocando para aqueles leitores originais e para nós também, né, nós que conhecemos já a graça, nós que já somos do reino do Senhor, né, o que o Senhor vem mostrando para nós é essa realidade de conhecer mais, de obedecer mais, de um temor santo àquilo que está revelado, né, de procurar obedecer os mandamentos em todos os detalhes, né? Não é apenas alguns aspectos que nós muitas vezes escolhemos, mas promover em você e em mim cada vez mais um povo contrito, né? Um povo dedicado, como diz em várias passagens, né? Um povo dedicado, zeloso na prática das boas obras. Então, todas essas realidades, né? Uma vida, a tua vida e a minha vida, cada vez mais em conformidade com as normas do reino, com as perspectivas do reino, com as expectativas, né, que nós mesmos temos de tudo aquilo que o Senhor coloca para nós. E assim ele fecha, né, o versículo 28 e 29, as pessoas estavam maravilhadas, né? E eu falo por mim, né, eu fiquei estudando, né, cada vez mais maravilhado, embora já conhecendo, já tendo estudado, tendo lido, mas a Bíblia é linda demais, né? Como nós ficamos, e eu fiquei maravilhado com aquilo que nós pudemos estudar um pouco mais. O povo ficou maravilhado, né, como diz o texto, né, com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os discípulos, e não como os escribas, perdão, né? Que é aquela ideia de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Mas o Senhor, a autoridade de quem ele era e a própria autoridade também da sua vida, a autoridade divina, né? E a autoridade de vida também. E assim ele termina o Sermão do Monte. Assim nós fechamos o Sermão do Monte e encerramos essa primeira etapa destes 3 capítulos. Alguém quer alguma pergunta, algum comentário? Senão eu tenho aí mais uns 10 minutinhos para nós falarmos um pouquinho mais. E já são 11h20, eu não acredito que eu já estou falando há 1h e pouco. Como passou rápido hoje, não passou? Ou foi impressão minha? Já são 11h21. Algum comentário, queridos? Alguma dúvida? Alguma palavra? Alguma coisa que queira falar? Ajude aí. Se vocês não falam, aí eu faço pergunta. Aí vocês não gostam muito, né? Mas tem que tirar meio que a fórceps. Né, Cíntia? Vamos lá, queridos. Comentem alguma coisa, vai. Ninguém quer falar nada? Está todo mundo mudo assim, maravilhado com o Sermão do Monte. Você está que nem as pessoas ficaram maravilhados com aquilo que o Senhor falou? Rapaz, tudo isso é fome. Muito bom, tá bom então. Então, posso passar para frente? Posso preparar um pouquinho o que a gente vai falar a partir de praticamente domingo que vem, né? Tem mais uns minutinhos ainda, eu quero só dar uma entrada. Eu já falei uma vez isso, não lembro em que momento aí,
de EBD, então vai ser só uma pequena introdução, por isso que eu falei que eu estou dando uma resumida na apostila, para vocês ficarem com pelo menos umas 50 folhas, tá bom? É muito? É pouco? Eu vou, antes de encerrar, vocês fiquem aí, tá? Por favor, que eu vou escrever todo mundo que está aqui para saber para quem eu vou entregar a apostila, tá? Eu vou fazer a apostila para vocês que estão aqui e para os outros só para quem pedir, né? Porque afinal são 50 folhas encadenadas, tudo é mais difícil, tá bom? O que eu queria destacar nesses últimos minutos? Nós vamos falar sobre a vida de Jesus Cristo. Eu vou entregar hoje à noite, para vocês que estão aqui, eu vou entregar uma primeira parte, eu vou fazer uma mescla dessa apostila que eu tenho do seminário com esse material que eu fiz lá do seminário de Dallas. O seminário de Dallas é um curso feito em 9 semanas, né? Com textos para estudar e perguntas feitas, né? Eu vou dar para vocês a cada semana um quiz com 5 perguntas, mas 5 perguntas bem básicas, né? Algumas assim até meio subjetivas, né? São tão básicas que quando eu fiz tinha umas que eu errava, porque era meio subjetiva, né? E eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. Vamos ver se vocês acertam 100%, porque tem umas que eu acertava 80%. Eu errava em uma coisa e outra ali, tá? Então, vocês vão fazer comigo, né, este curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, né? Essa matéria bem simplesinha. Novamente, é bem básica, mas vai ter que ler os textos, fazer o questionário lá e responder as perguntas, tá bom? Eu vou já mandar para vocês, vou entregar na igreja e vou mandar para quem não estiver lá, né? Então, eu vou marcar quem é que está aqui, porque eu sei que alguns de vocês não vão, né? Então, eu vou mandar em PDF, eu mando para o seu e-mail ou para o Zap. Pastor. Para você já entregar semana que vem. Pastor. Quem falou? Eu, Jandira. Oi, Dira, fale. Eu mandei no seu WhatsApp o nome de quem está aqui. Joia. Obrigada, Dira. Legal. Então, eu não preciso fazer a chamada no final. A Dira já fez. Bom, como é que a gente vai falar sobre a vinda de Cristo? Eu quero dar uma pequena introdução hoje, né, porque eu já havia falado sobre isto e eu vou entregar umas folhinhas que é pura história. São 1, 2, 3, 4, não, 5. 5 folhas que o tema é Preparando o Mundo para a Vinda de Cristo. O que eu quero destacar é como Deus controla a história, como Deus controla os acontecimentos, como Deus controla a própria história das nações. Quando se encerra o Antigo Testamento, né, os limites territoriais da nação de Israel são bem pequenos. Tá? A maioria da nação, da população que voltou do cativeiro babilônico, ela estava falando qual língua? Agora eu vou começar a fazer um pouco de perguntas para vocês. Então pode desmutar aí e falar. A maioria da população que tinha voltado do cativeiro babilônico falava qual língua? Quem responde? Qual língua? Qual língua Jesus falou? Hebraico? Não, ele falava hebraico também, mas a língua do povo, na época, né, o povo judeu, no contexto ali de Jesus, era uma outra língua.
misturada. Aramaico. Isto, muito bom. Era o aramaico. Eu também quero o aramaico. Não. Alguém falou e eu não ouvi? Alguém comentou alguma coisa aí. Oi, Quem Edu. foi que falou aí? Edu? Tu falou alguma coisa, Edu? E eu não ouvi? Perdão. Não, foi o que a Jandira comentou. A gente estava aqui em dúvida se era o aramaico, mas era isso aí mesmo. Legal. Então, olha, a maioria da população falava aramaico. O povo judeu, quando se encerra, presta atenção na pergunta, hein? Quando se encerra o Antigo Testamento, o povo judeu, ele está debaixo do domínio de qual reino? Quem sabe? Isso é história. Eram os romanos? Não. Quando termina o Antigo Testamento. Ah, tá. Era Babilônia? Quando termina o Antigo Testamento, o povo judeu está debaixo do domínio de qual reino? Da Babilônia? Babilônia? Não. Nossa, não. Medo-persa? Isto, Medo-Persa. Muito bom. E quem é que governava o país, nação de Israel? Quem governava a nação de Israel? Lembro que tiveram vários, né? O Ciro, teve... Quem governava a nação de Israel? Quem governava o país? Israel. Era o rei Ciro. O Benjamin Netanyahu, né? Não é ele, não. Ele é agora. Era o sumo sacerdote. Tá? Quando termina, novamente, né? A Val falou do Romano, porque parece que já é o Novo Testamento, mas quando termina o Antigo Testamento. Quando nós começamos o Novo Testamento, nós encontramos a Palestina debaixo de uma realidade completamente diferente. Então, vou repetir para vocês só entenderem a própria história, né, aonde nós entraremos. Sei mais nada. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Palestina ela está diferente de quando termina o Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, entre o Antigo e o Novo, o que geralmente tem na Bíblia? 4 folhas brancas. 4 folhas brancas. Né? Páginas em branco. Foram os Não é 400. verdade? Isso. É isso aí, Val. Os 400 anos de silêncio. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, não é igual, em termos de nação de Israel, quando nós olhamos 4 páginas antes, Malaquias. Não. O contexto é bem diferente. Os limites territoriais são mais amplos, são próximos ao do rei Davi. Boa parte da população fala ainda o aramaico, mas o grego é a língua dominante em Israel. Então, quando termina o Antigo Testamento, eles estão falando o aramaico. Quando nós começamos o Novo Testamento, o grego é a língua dominante em Israel. Ainda um povo fala aramaico, porque Jesus falou em aramaico. E agora, o povo judeu, ele está debaixo de um outro império, que é o que a Val falou, o Império Romano. E quem é que governa o país Israel? Agora eu quero ver. Qual é o rei que governa o país Israel? Ahá, agora o bicho pegou. Quem é o rei que governa o povo de Israel? E agora? Vocês sabem, que vocês não lembram.
É o rei Herodes. Eu quero saber se era no novo ou no velho. Por que tantas diferenças? Por causa daquilo que a Val citou, né? Os chamados 400 anos de silêncio que separam o Antigo do Novo Testamento. Foi nesses 400 anos que o Alexandre reinou também, né? Sim. Que ele introduziu o grego, né, Exatamente. no povo judeu, né? Sim. Então, para compreender bem o contexto e o mundo em que o Senhor Jesus nasceu, é importante a gente dar uma passada, né? Eu estou dando essa introdução para vocês, porque eu vou entregar o material, né? A apostila tem isso, vocês vão ler e vão responder algumas perguntas que está no final dessas primeiras páginas. Tá? Aquilo que eu falei para vocês na semana passada. Eu espero que a gente estude de verdade. Eu vou dar uma apostila com perguntas e respostas para que a gente, durante a semana, dedique um tempo para estudar a palavra de Deus. A Bíblia, ela não fala desse período. Por isso que são 4 páginas em branco. Mas é uma história muito rica. Fale. É de saber que, nessa época, os romanos, na verdade, foram convidados a ajudar o povo de Israel e, depois dessa ajuda, eles tomaram o povo. Porque, na verdade, os romanos foi, na verdade, ajudar o povo a se libertar do domínio grego, né? E acabaram ficando e dominaram tudo, né? Mas eles foram chamados a ajudar? Eu não lembro dessa parte da história, mas se você está falando... Não, tem uma... Ele foi o império... no tempo lá dos Macabeus. Dizem que no tempo lá dos Macabeus, na verdade, os romanos vieram para... como livrar o povo, né? E, na verdade, vieram para conquistar. Então, querido, os Macabeus, na verdade, foi um povo que lutou contra os romanos. Nesse material que eu vou dar para vocês, vai contar a história de Judas Macabeus, vai contar a história de uma festa que até hoje os judeus participam e que Jesus participou. Vocês vão fazer um trabalhinho ali, vão fazer umas perguntas, vou fazer umas perguntas para vocês de um texto bíblico onde Jesus participou de uma festa que, na verdade, essa festa ela aconteceu nos 400 anos de silêncio. Então, é um período muito rico, né, de acontecimentos históricos, né, e que explicam muito das profundas mudanças políticas, sociais, geográficas, religiosas entre a realidade do Antigo Testamento e o Novo Testamento, e o mundo do Novo Testamento. Tá? Mas como eu já falei um tempo atrás, né? Essas primeiras 5 folhas, vocês vão dar uma lida, e no final das 5 folhas, para a semana que vem, vocês já vão responder algumas questões. Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5 questões que vocês vão responder lendo este tema, preparando o mundo para a vinda de Cristo. Tá bom? Então, eu vou entregar 2 coisas. Vou entregar a apostila para vocês estudarem. E hoje, no culto, eu vou entregar um outro material que a gente vai mesclar com este curso Vida de Cristo do Seminário de Dallas, que ele é bem básico. Tá ok? E aí, nosso tempo já acabou. E vai ficar bastante para vocês lerem e estudarem durante a semana. Tá joia? Muito bem. Então, é isso aí. Nosso tempo, por incrível que pareça, essa 1h30, para mim, parece que foi só meia hora. Não sei por quê. Hoje, me pareceu 1h30 em meia hora. Acho que eu falei demais. Vocês não falaram quase nada. Mas não tem problema.
Vocês não vão falar quase nada, vocês vão fazer o trabalho, vocês vão escrever para domingo. Muito bem, vamos orar para encerrar. Jandira, já que você está desmuda, você pode orar. Não, desmuda que eu falo, o símbolozinho não tem para mim, então achei que você estava com o microfone aberto. Você pode orar encerrando, por favor? Sim. Pai, muito obrigada por esse domingo que nós dedicamos ao Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, principalmente por Jesus Cristo ter vindo, morrido no nosso lugar, e hoje nós temos esse acesso direto ao Senhor. Louvado seja o teu nome, e que o teu Santo Espírito, Pai, faça essa obra completa na nossa vida, que possamos praticar a tua palavra, e realmente acolher a tua palavra no coração, transformando a nossa mente, nossas ações, nosso vocabulário, e nos abençoa, Deus, como igreja também, que nós possamos crescer na unidade, para que as pessoas vejam que o Senhor veio aqui e nos deixou todo esse ensinamento, não só o Sermão do Monte, mas toda a tua vida, Deus. Obrigada, porque agora a gente vai debruçar ainda mais para conhecer Jesus, que cada um de nós que participa aqui possa ter a vida transformada, Deus, cada vez mais, dia após dia, no conhecimento da tua palavra e do Senhor. Abençoe nossos irmãos aqui, cada família, cada lar, derrama a tua bênção sobre nós. Precisamos de ti, Pai, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigado, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau. Boa noite.